Pode ir? Pede Pode pra quem ir? trabalhou na televisão. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Câmera, som, ação. Aí. Que isso. Fala galera, tá no ar o Qual é a Maraca, o podcast do Maracanã. Ao meu lado, TB Thiago Barros. Bom dia, pessoal. É um prazer estar por aqui com um convidado super especial, né, Débora? É isso aí, ele fez história aqui na casinha, né? Tô falando de quem? Nada mais, nada menos que ele, Dejan Petkovic, tá certo? A Mais ou pronúncia? menos, Débora, mas Então- você tem direito de pronunciar como você quiser. Ai, muito obrigada por essa moral. Que isso, me sinto muito honrada com isso. Mas vamos falar o seguinte. Tudo bem, Tudo Thiago? bem? Faz Tudo bem, tempo, a gente prazer. não se vê, né? Quanto tempo, né? Eu ia comentar do jeito que você chegou aqui hoje, bem carioquês. Eu sou de carioca da gente. Que isso? Carioca da gente. Nascido e não nascido, mas quase criado. Quase criado aqui. Mas ia falar desse garoto aí que trabalhou comigo há 12 anos atrás. Muito tempo, né? Muito tempo. Então era mais jovem, foi mais bonito. Eu não sei o que é correto falar. Um Bom prazer. te rever. O que tu Prazer. lembra dele aí da época que tu trabalhou junto? Fala Ah, de cara. bastidores, tá? Não, Não, que- não vem falar Vamos de ver o campo que e eu bola, posso não. falar. Vou Bastidores. pensar no que eu posso falar. Solta aí uma braba. Não, pô, o Pet sempre foi um cara que acho que a liderança dele sempre se destacou muito, né? Acho que o grupo do Flamengo que eu trabalhei ali em 2009, 2010, tinha muitos caras experientes, né? Tinha o Léo Moura, tinha uma galera, Adriano, mas acho que a liderança do Pet sempre me impressionou bastante. E o jeito também dele tratar todo mundo, eu fazia a comunicação do Flamengo, fazia o site e nunca tive problema, sempre que fui dar entrevista, conversei com ele, foi super legal. Super Não gente tá boa. falando isso porque tá na Não, frente dele, não. não, né? Tem até uma história. Pra você duvidar das palavras do Que Thiago, isso? você tem que ter uma experiência negativa comigo. Não, Tem? não, que isso, Nenhuma. jamais, nenhuma. Quem teve é Alexandre, mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Daqui a pouco a gente chama e ele conta também, vai que, né? Mas vamos começar falando então, né? Abrindo aqui esse podcast, falando um pouquinho da tua carreira. Desembarcou aqui no Brasil em 97, foi pra Vitória, foi pro Vitória, né? Vitória da Bahia. Exatamente. Metade da minha vida já no Brasil, então já passou, né? Cheguei em 1º de outubro de 97. Então, mais da metade da minha vida eu tô aqui. Mas cheguei a terra maravilhosa, né? Terra hospitaleira, com gente muito, muito calorosa, muito humana. Diferença, impacto muito grande, porque eu vim do Real Madrid para o Vitória, né? De Madrid, da infraestrutura de Real Madrid, que é, principalmente há 25 anos atrás, poucos clubes tinham esse tamanho de infraestrutura completa, como hoje em dia já quase todo mundo tem, inclusive Vitória, né? Tem uma infraestrutura bem bacana. Mas na época foi um impacto muito radical. De cidade também, do jeito, né? Nordeste da Bahia, de essa compactação geográfica, mistura, né? Dos prédios com os favelas, né, com casinhas, mas com natureza que sobressai de tudo isso, né, e dá uma charme, uma beleza, né, calor e clima fantástico, e então entra a energia do povo que te impressiona, contagia e te deixa, te obriga, né, Te deixa à do lado vontade. as coisas que isso não importa, né, coisas que você passa a ver e já esquece, né, porque você fica vibrante com essa energia positiva, né? Esse sorriso baiano que acontece. Que provavelmente esse se espalha todo, digamos, continente sul-americano, mas acho que no Brasil tem uma coisa especial. Então cheguei e foi muito bem recebido, e quando você encontra felicidade no lado particular e no lado profissional, essa junção te dá os resultados. Então eu teve resultados que melhores do que eu esperava e consegui enganar. Não sou o torcedor do Vitória, dirigente do Vitória, mas acho que o Brasil todo, o torcedor todo, outros clubes, e aí pensaram que era bom, e aí minha carreira depois seguiu rumo para os vários clubes brasileiros. E aqui no Maraca, Pet, você lembra a primeira vez que você jogou aqui, até pelo Vitória mesmo, como é que foi, assim? Não precisa ser o jogo exatamente, mas assim, a sensação de entrar no Maracanã, como que era jogar contra, né? Depois você teve a oportunidade de jogar a favor, fez história por aqui, mas... Então, lembro a primeira vez jogando aqui como visitante Isso. e lembro a primeira vez como anfitrião.
duas experiências totalmente diferentes, né? Não pode se comparar, logicamente. 97 joguei aqui com Vitória contra o Flamengo. Então não foi muito bom porque perdemos 1-0, né? Acho que, se não me engano, o gol foi feito pelo Sávio de cabeça. Então, gol feito pelo Sávio de cabeça não é coisa normal, né? Deve ter sido uma sorte do Sávio, né? Mas perdemos 1-0 e a experiência também. Teve uma entrada amigável para te receber bem dentro da área, que o juiz não deu pênalti em cima de mim. Imagina quem foi que fez essa entradinha fácil, né? Quem era zagueirão no Flamengo em 97, que era da seleção brasileira? No Baiano? Júnior Baiano, já logo, esse o gringo Que veio cartão aqui, de quer fazer visita, hein? bolacha. É uma voadora de 4 metros aí, me jogou fora da área e tudo. Segue o jogo, né? Não foi nada aquela coisa, segue o jogo. Mas, bom, aí essa foi a primeira experiência, não foi o campo cheio. E aí encontrei com naturalidade, não teve esse ambiente. Mas já em 2000, quando cheguei a jogar pelo Flamengo, aqui na minha estreia, primeiro jogo, foi o torneio Rio-São Paulo, contra o Santos. Era importante para a gente ganhar, não estava indo bem ainda no começo e eu demorei muito para estrear, mais de 40 dias, acho, esperando documentação, transferência, pagamento, aquela coisa que envolve, né? Um traspasso internacional, que naquela época era mais complicado do que hoje em dia. Aí demorei, fiquei chateado treinando só aqui no Rio de Janeiro, verão, plano, e tudo se preparando fisicamente. E eu cheguei, teoricamente, bem fisicamente, porque campeonato na Itália, vida Itália, estava na metade do campeonato. Então você cheguei preparado, não tem férias longas, né? Tinha férias de uma semana. Então, cheguei aqui, aí, jeito, preparação e tudo, mas estreiei aqui nesse campo, primeira vez já com público, mas também com um dia bonito como hoje. 4 da tarde. Delícia de sol. Delícia, um solzinho, né? Maçarico ligado. Aí me abraçar e disse, seja bem-vindo, gringo, né? Estamos aqui para te dar um dia As bonito. boas-vindas. Poderia ser não tão bonito, menos quente. Mas foi esse calor que te conquistou, fala a Não, verdade. calor, e torcida. Então eu teve sorte, a gente conseguiu fazer um bom jogo. Minha estreia foi com o pé direito. E eu consegui fazer o gol. Assistência, né? Ganhamos 4-1. Então, nada melhor do que você ser torcida esperando você jogar muito tempo. Também foi ansiosa, como eu, né? Para a estreia. Aí eu falei, caraca, quem vai jogar hoje? Quem vai correr, né? A brincadeira aquela, quem corre a bola? Digo, pô, obrigado. Tá melhor um incentivo para mim que é para dizer isso, né? E aí foi bom, a estreia fantástica. Já você receber, né? Aqui já vim diferente com outros olhos, né? Outro sentimento, outro feeling, né? Outra energia e a percepção, logicamente, do Maracanã quando você está sendo ovacionado, né? E aí começamos uma caminhada longa com o Maracanã e aqui, veja, modestia à parte, mas eu não consigo um jogo ruim que eu fiz aqui. Poderia não ter feito um jogo muito bom, mas regular sempre fez. Agora tem vários momentos marcantes, né? E Maracanã para mim, segunda Maracanã, né? Bom, logo depois dessa estreia, um pouquinho depois, teve aquele Flamengo e Vasco que você acabou com o jogo também em 2000. Logo após, não foi logo após, né? Não, o Flamengo e Vasco de 2000, não tô nem falando da final de 2001, não. Um de 2000 Tá que você falando fez. do Carioca? Que você fez gol olímpico no Brasileiro. Não. Foi 4-0, não foi? 4-0, foi no Brasileiro, foi 4-0. Mas aí teve aqui gol olímpico também. Aí depois veio o Carioca que. Carioca, no Carioca, teve gol olímpico com o Carioca, né? Contra Vasco. Se não me engano, Juninho, grande Juninho pernambucano, né? Tentou tirar essa bola para Isso. Mas aí deu uma colaboração, ajudou. Ficou ainda mais bonito. Ficou mais bonito, né?
Aí por isso, aí, grandes jogos, jogos importantes, jogos clássicos, isso acho que alguém pode depois estar dizendo, ah, não, e vai procurar, procura mesmo, mas eu sempre digo, acho que a grande maioria dos jogos eu joguei bem, grandes jogos sempre gostava de jogar. Então, quando se você lembrar os clássicos aqui, eu jogava bem, tanto faz para que lado ou contra quem, porque eu já joguei aqui vestindo a camisa do três clubes cariocas, né? E joguei pelos três aqui no Maracanã. Então, acho que a Maracanã me dá uma energia especial, porque eu já vim da Sérvia jogando no pequeno Maracanã, que é o estádio, digamos, irmão menor, mais nova do esse Maracanã, que foi construído em 63, 950, como esse aqui. Mas tenho duas Maracanãs no meu coração, aqui no meu peito. Tá E muito isso dividido esse não, peito isso é aí. privilégio que poucos podem ter. Aliás, sou eu. Quem que tem duas Maracanãs aí? Que jogou lá naquela Maracanã muitos jogos, bem sucedido pela Estrela Vermelha, e aqui nesse Maracanã pelos três clubes, bem sucedido também, dentro do Maracanã. Você não consegue, assim, eleger um momento marcante para você de vestindo a camisa de cada clube? Tipo aqui no Maracanã? Um pelo Então, Flamengo, um pelo Flu, outro pelo Vasco? então, Porque são muitos, sabemos. teve vários. Então, claro, o Flamengo teve vários momentos marcantes aqui, né? No Maracanã tem vários. Pelo Flamengo, porque joguei mais tempo. Aham, E também, né, o Vasco se jogou mais jogos no São Januário do que sim. aqui. Pelo Fluminense, a gente teve aqui jogos. Teve um jogo, acho que um jogo pelo Fluminense aqui, um no Clássico contra o Flamengo. Fiz um gol, cara com canhota, né? Dou um pé de um lateral, deu um drible do corpo em cima do zagueirão e fiz o gol. Ah, aqui também foi o primeiro jogo do Vasco contra o Flamengo quando eu fui para os outros lados, como dizia na época, né? Virou casaca? Não, eu não virei casaca, eu fui, Foi entre profissional, foi aspas, profissional. expulso do Flamengo, rescindido o contrato, e 5 meses depois eu fui contratado pelo Vasco. Fiquei parado 5 meses. Então isso não é virar casaca. Eu não fiz uma transferência de um clube para outro. Hum. Eu estava livre, E foi. sozinho, soltinho, Rio de Janeiro, na praia. Não, sozinho, soltinho, não, que você veio pra cá casado. Não, não, casado sim, mas tô dizendo, quando eu tava vindo pro Vasco, eu tava solteiro do clube. Ah, Não tinha sim. clube, né? E tu foi apresentado no Vasco no dia do aniversário do Dia do clube. aniversário do Vasco, dia 21 de agosto, porque eles queriam dia 20. Eu falei, pai, o Eurico chamou e tudo. Eu falei, beleza, então vem pra cá. Digo, não, hoje não dá. Mas temos que fazer que amanhã é o dia apresentar. Então, não dá hoje, porque hoje é aniversário da minha filha. Dia 20 de agosto, minha filha mais nova, a Inês, aniversário dela. Então, hoje eu não vou. Bateu o pé. Falei, só se quiser amanhã. Mas por quê? Por causa do... Aí, tudo bem. Aí o doutor Rico falou que dizer não pra ele? Que dizia, né? Falei, não. Aí, por que não? Porque, beleza, tá. Desculpado, né? Eu tenho razão justa. Então, amanhã você vai lá direto pra Lagoa, que a gente tem uma solenidade. Pelo aniversário, eu vou te apresentar lá. Daí eu, tá, beleza. Sem assinar nada, na palavra. Só na palavra. Com ele funcionava isso. Outros tempos, né? É. Outros tempos, com ele funcionava isso. E foi assim. Obrigada. Muito Forneria, aqui é a Santa Forneria patrocinando Mas o meu peso já esse não dá coffee mais. break. Que isso? Tomar meu cafezinho. É bom, é bom. Quer um cafezinho, Thiago? Não, tá legal. Vou na aguinha, vou na Vai na aguinha. aguinha? Então tá bom. Vamos no Café café. bom. Gostei. E aí, mas tempos bons, né, Débora? Bons tempos. E o Maracanã aqui, escolheu os momentos, eu tenho vários momentos marcantes. Olha aí, o Maracanã é o palco do Zico. Ele tem mais de 300 gols feitos aqui no Maracanã. Eu não sei quantos tem. 40. Tô chutando, não sei. Uhum. Mas só para dizer, olha a diferença que o Zico fez no Maracanã. Claro que ele também fez 1 milhão de jogos aqui, né? Mas eu tenho vários momentos marcantes no Maracanã.
É difícil, né? Escolher Essa um. ligação que tem, tanto que eu tenho da antiga Maracanã, tenho o Pedrinha em casa. Legal. Guardado. Tenho uma que é quando foi demolida, né? Arquibancada. Aham. Aí fui presenteado com a Pedrinha, aquele da geral, né? Que tinha aqui embaixo, Uhum. para guardar aqui com os outros troféus. Porque havia vínculo muito, muito grande com o Maraca. Muito. É, até de 2001, que a gente sempre fala, né? Aquele gol, que não tem como não falar e tudo. No primeiro jogo você também fez o gol, né? Assim, muita gente acha que não lembra do primeiro jogo, e que o Flamengo tomou depois a virada no finalzinho. Lembro que você não ficou nada feliz, né, com aquela virada que o Flamengo tomou no primeiro jogo. Primeiro, o Vasco era dominante, Sim. né? Era melhor time e tudo, mais forte. A gente tinha uma mistura, né? Como jogadores da prata da casa e ascensão, né? Que estavam formados aqui, que deu a sinais que vão ser grandes jogadores, e foram, como Júlio César e Juan principalmente. E aquela situação o Flamengo não estava bem. 2001 já estava problemas financeiros, políticos, tudo isso. E aí era difícil jogar contra o Vasco, que era melhor. Melhor. Mas jogamos, perdemos 2-1 primeiro, fiz o gol sim. E a gente também teve uma situação assim, insatisfeitos para jogar a final, sem receber e tudo isso, o que hoje em dia não acontece. Tem que deixar muito claro isso. E aí jogamos com a promessa que a gente vai receber. E recebemos. Ou receberam. Bom, na terça-feira, depois desse jogo, intervalo de domingo a domingo, perdemos 2-1, fiz o gol. E na terça-feira todo mundo recebeu um salário. Era 3 salários atrasados e todo mundo recebeu menos eu. Aí eu perguntei, eu não recebi, o que que houve? Não, o seguinte, para você estamos devendo 8 meses, então, como os outros devemos 3, pagamos um salário, para você devemos 8, vamos pagar 2 salários. Aí eu, 2,5 seria mais justo. Mas tudo bem, obrigado. Não, gentileza, primeira gentileza, né? Digamos assim, deu uma coisa que do Flamengo, depois daquela que assinar o contrato quando cheguei, né? Porque aí tá todo mundo, tá muito bem. Né? E aí, beleza, na quinta-feira não pagaram, na sexta não pagaram, falou semana que vem, falei, aí teve briga, eu não fui para a concentração, aí fiquei em casa, e meu amigo Belção tentando me convencer, aí conseguiu me convencer depois de meia-noite, depois da muita cerveja na cabeça, e me leva para a concentração, me entrega na concentração. Eu cheguei lá, encurtando história, todo mundo olhando, eu não queria falar com ninguém, fui no restaurante, jantei, perguntaram se vou jantar, eu digo, claro, por isso vim para o restaurante. Aquela sutileza minha na época, gentileza. Aí, vai beber o quê? Eu digo, cerveja. Bom, todo mundo aqui, digo, Na vai concentração. vai fazer diferença? É. Com tanta que eu tenho, eu digo, aí o cara fala, você tem razão. Não vai fazer. Tomei a saideira e fui dormir. Dia seguinte, todo mundo, vamos cortar a cabeça, vamos deixar, vamos jogar para não sei o quê, não sei o quê. E o Zagal, quando fomos pro treino no sábado, foi falar comigo o que que houve. Eu explico a história para ele, o que que aconteceu dos pagamentos, das promessas, de tudo isso, do quanto estão vendendo. Ele falou, eu não sabia disso. Eu digo, não é para você saber nem mesmo, né? Tem que saber do time. Mas e agora, você quer jogar? Eu digo, não, agora eu quero. Estão pedindo tua cabeça aqui, eu sei. Estão vindo, todo mundo fala aqui. Mas se você está querendo jogar, eu vou te botar. Porque com você a gente tem mais chance. Sem você a gente dificilmente vira esse pra cá. E tem que ganhar de 2. Digo, beleza. Agora você sabe que se a gente não ganhar, tu vai levar a culpa. Né? Digo, nós vamos levar a culpa, é vocês que estão me botando. Disse, puxa, é verdade. E digo, beleza. Confiou, botou, eu falei que vou jogar. E ele falou para todo mundo, vai jogar. Bancou. Banco, Zagallo bancou. E os jogadores bancaram. Que foi fundamental.
porque poderiam os jogadores ter dizendo, tá vendo, né? Só que eu nunca fazia isso. E teve alguns que faziam quase sempre. E aí já eles que fazem coisa, pô, a gente fez uma vez, chegou aqui protestando, mas eles entenderam digamos, a desonestidade que fizeram comigo e ficaram do meu lado. Porque, pô, sacanagem, né? O cara não recebeu 8 meses, está jogando aqui, tudo profissional. Vocês prometem, paga, a gente não paga para ele. Não é justo, né? Então eles compraram briga, então vamos lá, mano, vamos junto. E deu certo, deu sorte. Aliás, a gente jogou muito, todo mundo jogou muito. Vasco já foi um grande jogo, poderia ter ganho qualquer um. Mas acho que pelas circunstâncias de tudo isso, né, de esforço, dedicação, superação de problemas, jogadores, né, tínhamos jogadores de qualidade também. E aí, não é que a gente tinha mais vontade, porque não foi isso mostrado no jogo. Realmente, acho que tínhamos mais, talvez, coragem de encarar essa dificuldade de enfrentar um time melhor naquele momento, com um resultado que tinha que recuperar de 2 gols, que é difícil, que eu acho que eu levava vantagem com 2-1. E aí, sem medo, entramos lá porque não temos nada a perder, já está tudo perdido. Já está tudo perdido, já sabemos que não vamos receber, já sabemos que a única chance de a gente ganhar alguma coisa foi esse título, esse tri, que era o tetra-tri, e tínhamos realmente muita confiança nas arquibancadas, uma energia transmitida, e isso que para mim sempre foi fundamental. Dizem que é pulmão das arquibancadas que vem e apoia, mas não é só pulmão. É algo surreal, né? É energia. E como eu acredito que energia move esse mundo, esse planeta, a gente vê, então sempre questão de essa energia positiva, negativa, balanço de energia, porque sempre quando prevalece para um lado não é bom esse equilíbrio. Então, quando nós precisamos desse equilíbrio, vinha aí das arquibancadas e nos deu as forças que a gente às vezes não tinha, ou não sabia que tinha, ou duvidava. E eu sou um dos muitos, ou alguns que acreditam que o homem, né, o ser humano, né, Homo sapiens, tem mais força que ele conhece dentro de si. E quando ele é provocado, quando ele é testado, ele vira um animal. E nós somos também animais, né? Que estamos destruindo esse planeta, né? Infelizmente. E aí, naquele momento ali, as imagens, até vendo a televisão, lembrando, né? O pessoal todo fazendo assim com a mão, gritando Mengo, é uma imagem assim que No é momento da do falta, momento né? da falta é impressionante, assim, né? E aí? E aí como é que é? Quem estava assim? Reza, Alessandro. Alessandro que saiu, né? Maurinho entrou no lugar dele. Também prata da casa, né? Grande Alessandro. Rezando. Então ele acreditava. Todo mundo, a torcida, porque acreditava. Claro, eu tinha um dom de bola, bater na bola, né? Privilegiado. Mas tudo isso tem que ser treinado. E você fazer isso no final do jogo, 90, quase 90 minutos Naquela depois, circunstância, né? Precisando. precisando fazer na hora H, que é importante. Então você precisa de colaboração, você precisa dessa energia. E essa energia que estou falando que guiou aquela bola. Que é centímetro, né? Ou milímetros bater para lá, para cá, pela distância de 27 metros. O Elton pega, ou bate na trave, ou sai fora, ou entra. Não entra. Mas acho que essa arquibancada, essa energia das arquibancadas levou essa bola para ela entrar praticamente lá e despertar a corujinha que estava lá dormindo, esperando comemorar o título do Vasco, né? Junto com a torcida do Vasco. Então, foi um momento, eu fui escolhido, né? Para ser, digamos, executor desse gol, né? Dessa vitória direta que dá, mas Você se considera sortudo? eu tenho muita sorte. Sou sortudo, mas eu também acho que a sorte não vem sozinha. Acho que a gente tem que ir atrás da sorte, procurar ela, achar ela e merecer ela. Através de trabalho, dedicação,
persistência, comprometimento, resiliência, superação das dificuldades, que são muitas, principalmente numa profissão de alta competência, que exige muitas competências e dentro de você e perfis para que você possa. Você tem muito talento, mas se você não juntar essas competências e não trabalhar em cima delas, você não pode conseguir aquilo que você é predisposto de fazer, que tem possibilidade de alcançar. Então, conheço muitas pessoas talentosas que não conseguiram chegar, colher os frutos do trabalho, do talento delas, simplesmente porque não plantaram isso. E teve outras que tiveram menos privilegiadas, menos talentosas, mas muita dedicação, muito trabalho, muito comprometimento, muito sacrifício e plantaram, trabalharam, regaram e afinal fizeram as colheitas com frutos maravilhosos. E acho que afinal eu sempre falo que cada um consegue alcançar aquilo que merece. Ah, mas podia mais. Não mereceu. Ah, conseguiu muito. Mereceu. Conseguiu. Isso era merecimento dele. Eu acho que hoje Acho em que dia, por aí, talvez, não é assim, mas é minha opinião. eu acho que hoje em dia também tem até um debate maior sobre isso, que assim, além do talento e da parte física, que vocês também sempre se dedicam muito, tem muito mental, né? Acho que hoje em dia a gente tem falado mais disso pro atleta e tudo mais, e acho que é fundamental, né? A força mental faz parte das tuas competências. Por isso eu digo que ainda estamos trabalhando pouco, principalmente no Brasil, esse lado. Porque não é motivação, não é quero Uhum. rezar, fechar a roda e falar hoje vamos com óleo de tigre, dar a vida, a sangue, vamos nossa casa, eles não podem. Não é só isso. Você hoje em dia precisa, sempre precisava. Por que digo isso? Porque qual é o meu talento? Jogar bola. Qual é o talento do jogador? Jogar bola. E o que ele faz isso? Trabalha todos os dias. Esse é seu talento. Melhor qualidade dele, trabalha todos os dias. Qual é o lado que é mais fragilizado, para não dizer precário, né? Mas qual é o lado que menos trabalho tem no jogador brasileiro? É o lado emocional, o lado mental, o lado psicológico. Por quê? Por de onde ele vem? Ele tem trabalho, ele tem educação qual? Ele tem formação qual? Então, o lado psicológico. Faz muita diferença também, né? Então, se a gente trabalha aquilo que sabe melhor todos os dias, por que aquilo que é mais frágil a gente não trabalha? O lado psicológico. E vou dizer uma coisa: no futebol de alta competência, parte psicológica é mais de 50%. Trabalho 40% e talento 5 a 10. 5 a 10. Então, quando dizem que o que está atrás de um gênio de esportista, né? Tipo os melhores do mundo, como Djokovic, Federer, né? Com que estão no tênis, né? Tá dizendo, atrás disso é trabalho de 10 mil horas de trabalho com um genial professor com um super talento para poder você chegar a ser um genial profissional. Então, os gênios têm que trabalhar também. Não vai, senão o sucesso você alcança, mas sucesso tem que manter. E tem níveis de sucesso, como tudo na vida. Você acha que faltou? Você conquistou títulos vestindo a camisa do Flamengo. Mas você acha que faltou um título assim? Você vestindo a camisa do Fluminense? Faltou. Quando era E, perto para, mas joguei também e o que pouco. que faltou justamente para encaixar? O que que faltou encaixar ali para o Fluminense conquistar algum título você vestindo a camisa dele? Então, quando cheguei no Fluminense em 2005, ah, primeiro eu tinha ter ido para o Fluminense no início de 2005, em janeiro. Não fui. Nós chegamos agora, beleza, então vou para. Aí foi para a Arábia. Aí veio o meio do ano, aí
chego para o Fluminense em agosto de 2005. E já logo na minha chegada foi um ano maravilhoso e gente estava perto de conquistar o título. Porque 5 rodadas a final a gente assume a liderança. Jogamos muito. Mas não merecemos. Simplesmente não merecemos ganhar o título e por isso que a gente não ganhou o título. Aí tá, Pet se machucou. Machucou. Porque fizemos alguma coisa errada na preparação, no planejamento, né, ao longo da temporada. E aí, você quer fazer agora, tem que ter continuidade, tem que ter um trabalho mais longevo para poder chegar aos resultados. Então, demorou isso. A gente não fez, não ganhou o título porque perdemos os últimos 5 jogos, Campeonato Brasileiro. E aí, porque machucou o Pet, provavelmente, mas não merecemos, eu sempre falo isso. Te surpreendeu a forma como você acabou sendo reconhecido também pela torcida do Vasco, pela torcida do Fluminense, sim. Você teve muita história, principalmente eu acho que no Vasco, né? Que você teve a grande história do Flamengo, da final e tudo. E no Vasco você acabou caindo nas graças da torcida também, claro. Jogou muito como de costume. Mas te surpreendeu, assim, ser recebido tão bem pelas outras torcidas? Principalmente, eu tinha preocupação essa quando fui pro Vasco. Isso. Meu Deus, fui chamado casco do Vasco e agora eu vou para lá. Então, quando fui apresentando, vi uma recepção ingênua, sabe? Natural. Não é forçada, não é paga, não é aquela coisa, sabe? Tá? Não vi recepção realmente muito boa. Aí tinha essa receio, digo, como já sei de dificuldade, né? Sei como isso é difícil, por exemplo, lá em Belgrado, Estrela Vermelha, Partizan, complicadíssimo A gente tem aquele demais. caso emblemático do Figo também, né? Lá na Espanha, né? Mas isso já aconteceu muitas vezes, muitas Sim. essas trocas de jogadores. Então, no meu caso, não era troca, não era saída, não era transferência, era porque eu fiquei parado no mercado, 5 meses e tudo isso. Mas foi recebido muito bem. E outra coisa, eu sempre fui profissional. Então, eu sempre vestia a camisa e tratava o clube como segunda casa, independente do nome ou dos cores. Tanto que na minha apresentação, né, sabe aquela coisa de jornalista, você conhece muito bem, né? Aí, pô, tira as fotos com camisa, veste camisa, não sei o que, aí o jogador brasileiro tem mania, né, de beijar escudo. De todos os escudos que ele veste camisa, ele beija. Aí o cara pediu, não, beija escudo, Pet. Eu falei, não, camisa eu visto, eu escolho com responsabilidade e profissionalismo. Agora aqui eu vou beijar minha mulher e meus filhos em casa. Bem sutil. Bem sutil aquela coisa minha, né? E assim, mas é assim mesmo. Tanto que biscoitinho eu não quero. Tô muito gordo. Quer outro cafezinho? Não, agora não. Uma aguinha gelada? Tosto com água Tá bem. tudo Tô bem aí? Ah, então beleza. E aí, depois desse tempo todo aqui, né? Você saiu, foi pro Atlético, foi pro Santos, tudo. Uma E- cervejinha? Passou do meio-dia, mas não. E aí teve o retorno, acho que triunfal assim pro Flamengo, mas que na época muita gente duvidou, né, de como você poderia render. Fala um pouquinho de como foi isso da negociação até chegar a voltar pro Flamengo, tudo, e o quanto você confiava de que você poderia render o que você rendeu no Flamengo. Ixi, Tu voltou pro Flamengo com 37 anos, né? 2009. quase 37. 3 meses antes de cumprir 37. Em junho, fiz 37 em setembro, né? Mas a negociação começou em março. Começou com uma pessoa, depois com 2 pessoas papo, depois com 4, depois reuniões com 4, com 6, com 8, com 10, com 12. Digo, que isso? Um jurado aqui? Porque politicamente, né? O Flamengo sempre teve problemas políticos. Então, na época também, né? O presidente, que Márcio Braga, estava ausente, por problemas de saúde. Delei Dubrovski, que assumiu.
E aí começou essa iniciativa pela administração, né, pela diretoria do clube, de voltar com o ídolo, mas também de solucionar problemas administrativos, né? A gente teve um processo judicial. E eu, primeira vez também, no caso do meu amigo Wilson, que me levou para aquele jogo, né, de 2001, um grande flamenguista. No caso dele, a gente faz churrasco, joga baralho, joga lá um fute-tênis, não sei o quê. E lá no caso dele, teve um primeiro encontro com o Marcelo Conte. Aí falou isso, não, você gostaria de... Sim. Não, mas podemos tentar, eu vou falar com o vice-presidente financeiro, não sei o quê, mas se acontece essa coisa, mas teríamos que falar sobre o processo da justiça. Eu digo, claro, não tem problema, podemos falar. Aí ele trouxe o José Carlos Dias, que era vice-presidente financeiro, depois eu começamos a falar, começamos a bater o papo, aí uma reunião, outra reunião, aí foi adiante, eu fui para a Sérvia, voltei, aí continuou a falar com o presidente, com outro, com o advogado, foi o papo, aí finalmente começou a falar séria, né? E primeira reunião na minha casa, séria, tava eu com o meu empresário, tava o José Carlos Dias, Cheirinho, Marcelo Conte, estava Pedro Trengus e estava mais um advogado, que eu esqueci o nome, que me desculpa, mas um advogado do Flamengo, que inclusive estava trabalhando nos processos, essa que a gente estava feito na justiça. Aí teve aí sentamos aí para começar, ofereci as bebidas e coisa, e primeira coisa, né? O Flamengo fez com proposta, né? Então, a gente veio aqui de negociar, digo, beleza. Aí nossa proposta é assim, nós não podemos fazer mais do que isso. Falaram o número X, porque não podemos fazer mais do que isso. Digo, beleza. Vocês querem beber o quê? Comer o quê? Vamos lá bater papo, comer e comer, que a gente pediu, mas encerramos a negociação. O que houve? Porque vocês não fizeram proposta, vocês fizeram imposição. Você falou, não podemos pagar mais que isso. Então, não tem como negociar. Não foram para conversar, foram para Não. impor. Aí, olhou, o Pedro deu risada, Cheirinho falou, você tem razão, desculpa. Calou a boca A de todo nossa mundo. proposta foi essa. Mas o modo de falar brasileiro, o modo de entender, não é errado, né? Não, mas você tá certo. Aí, quando a gente começou. E aí, esse advogado, que eu esqueci o nome, ele estava responsável do caso que a gente tinha na justiça, né? E aí, em um determinado momento, ele teve uma palavra e começou a falar por seu ponto de vista, até que não foi ruim, não. Foi bom. Mas eu virei e falei, desculpa, chamei ele pelo nome, agora me desculpa mais uma vez que não lembro o nome dele. Digo, doutor, mas quantos recursos foram na justiça? Claro que não acabou o processo. Mas tivemos 14 recursos, se não me engano. Ele é 13 recursos movidos pelo Flamengo e um pelo PET. Qual é o resultado? Ele me olhou. Qual é o resultado, doutor? Não, não sei, não tem que olhar. Digo, eu vou lembrar o senhor, 14-0. Então, podemos continuar discutindo na justiça, nenhum problema. Mas a gente veio aqui negociar. Se estão falando da justiça, acho que não é comigo, é com o meu advogado, que não está presente. Aí falaram todo mundo, bom, beleza. Infelizmente, foi um pouco
flutir o pet da época, né? Talvez não foi bem falar isso, mas achei que eu era de negociar e não de falar sobre o processo que pode ganhar, que vai virar, que não virar, Sim. porque isso não cabe para mim, cabe para os advogados, realmente. E aí Pedro Trenglois, que hoje em dia meu amigo, falou, a partir desse momento ele gostou de mim, viramos amigos, né? Que não conhecia antes, só de vista. E Marcelo Conte, Cheirinho também naquele momento e viramos amigos. Mas aquele advogado nunca mais vi na minha vida, então não viramos amigos. Agora. E aí evoluiu pra. Aí evoluindo, mas aí depois, sabe, todo mundo da diretoria, do conselho, do board, de outras áreas que são importantes do Flamengo, tinha alguma coisa de falar de convencimento, de ponto de argumento, como se a gente não tivesse repassado isso milhões de vezes. Aí veio o que tomou o negócio na frente, que foi o Cheirinho, né? Vice-presidente, falou que vamos uma reunião com isso, depois do presidente. Porque tem outras pessoas que querem ouvir pessoalmente. Aí eu falei, beleza. Aí fomos lá. Aí eles começaram a falar, eu falava com o meu ponto de vista e argumentos deles. Ah, tá, ficavam calados. Convencia eles, e assim, depois 12 pessoas convenciam. Mas isso no final não importa, né? Não, deu tudo certo. Importante, deu tudo certo, a gente chegou no acordo. E esse acordo, quando já estava perto, já começou a mídia, né? E a mídia começou dividida, bem dividida. Agora, para dizer realmente qual balanço estava tomando, a favor ou contra da minha contratação, depende de cada profissional da mídia, né? Cada lado, cada transmitido, mas era dividida na época. E aí alguns pegavam pesados, alguns davam ponto de opinião com respeito, mas disseram que é negativo, e outros, não, é o ídolo, craque, não esquece, não sei o que, papapá, vai voltar. E nessa toda coisa eu estava treinando na praia com meu irmão, depois da corrida, sentamos num dos quiosques, tomando um coco, né, gelado. Aí ele me perguntou, por que está fazendo isso? Digo, o quê? Você está permitindo te humilhando, falando mal de ti, isso não é humilhação, falar mal de você não é humilhação, né? Na imprensa. Isso não acho que é humilhação, porque não é direto, são opiniões do caras, e eles podem ter o seu posto de vida dentro do seu conhecimento deles. Digo, e você abriu mão de um valor muito grande de dinheiro, para quê? Digo, para vestir de novo o manto sagrado. Ela, o quê? Não entendia o termo manto sagrado. Aí expliquei para ele. Aí ele disse, pô, mas e se não jogar? Digo, vou jogar, vou arrebentar e vou levar Flamengo para Libertadores. Aí ele falou, tu tá louco. Eu, tô louco nada, tô bem pra caramba. Aí falou, beleza. Consentiu. E se não adianta discutir contigo, nunca, apesar que meu irmão mais velho, né? Nunca adiantou. E aí, tá, depois disso o Josias, né, o meu empresário na época, falou, bem perto, né, de fazer o acordo, praticamente um dia, 2 dias antes, na última reunião, quando já está tudo bem alinhado, falou, velho, a situação é essa, né? Acho que a negociação vai ser essa, não tem mais para onde correr, mas você está preparado no pior que vier? Digo, tô. Se sabe o que pode acontecer pior? Digo, eu sei, João. Tá preparado para isso? Tô. Você está preparado que sabe que o futebol não te quer? E que você não vai jogar 1 minuto? Eu estou preparado. Mas isso não é o pior. Como que isso não é pior? Não, pior não é isso. Pior é se eles se enganarem e me colocarem dentro de quatro linhas, eu jogar mal e passar vexame.
Isso é a pior situação que pode ser. Se eu não jogar, a culpa não é minha, é deles, não me colocam. Foi meio que assim o começo, né? Agora, se eles me botarem, aí vou arrebentar. Eles que lutem. Vou ser um dos melhores e vou levar o Flamengo para o Libertadores. Depois dessa minha, eu falo, caraca, você tá preparado melhor do que eu pensava. Então, beleza, vou assinar o acordo. Então, beleza. Aí, 2 dias depois, fomos lá, assinamos o acordo. Claro, com 12 jurados. E aí fomos depois comemorar, né? Um restaurante, não lembro no qual. E aí voltei. E claro, aconteceu tudo isso. Não jogava, não jogava, não jogava. Mas aí chegou um momento onde me botaram para jogar. E o que eu falei aconteceu. Eu arrebentei, fui um dos melhores e levei Flamengo para o Libertadores e fomos premiados com título porque aquela coisa, merecemos. Fizemos muito esforço, principalmente eu, porque eu na época fui jogador, fui credor, fui fluxo de caixa, porque eu perdoei a dívida, topei de receber só para ano que vem, liberei o dinheiro penhorado para poder pagar a galera em dia, senão não ia receber, que eu estava penhorado na justiça, eu liberei uma boa, e topei para só receber a partir do ano que vem. E joguei pra caramba, né? E aí, depois também, né? Aí diz, você foi como... Não, eu só fui o braço direito do Andrade. Você foi o... Não, braço direito que Andrade, que tinha muita humildade, muito conhecimento do clube, da galera, porque estava lá há anos lá, né? E aí tinha muito respeito, porque o ídolo sempre tem respeito. Como eu tenho respeito. Se eu não tivesse respeito da galera e não tivesse me recebido isso, cara, que não ia dar certo. E tudo que falava deu certo. Depois de acabar o campeonato, aí vieram, né, um cheirinho, né, o Marcelo Conte. Disse, a gente entendeu tudo que você fez. Tudo tem lógica. Confiava, achava lógica e confiava em você. Mas uma situação a gente não acreditava e deu certo. Como você sabia disso? Digo o quê? Porque alguma coisa também deu sorte porque eu achava isso e deu certo, né? Digo o quê? O Zé Roberto. O que tem Zé Roberto? Você falou pra gente, deixa o Sheik ir embora que o Zé Roberto vai jogar. Como que você sabia disso? Eu digo, isso era mais fácil. De todas outras coisas que eu falava, isso era mais fácil. Porque, gente, o que mais conhece é o futebol. E o Zé Roberto é atacante. Zé Roberto jogava na minha posição antes de eu chegar. E não jogava bem porque ele não é meia. Ele é rápido, ele é artilheiro, ele vai lá frente, pifava a bola pro gol. Por isso, falei para deixa o Sheik. Não deixa o Sheik insatisfeito, porque vai receber um caminhão de dinheiro lá fora, que está recebendo de vez em quando, e muito pouco. Vai lá, se não fica aqui insatisfeito, começa a minar o ambiente. Começa a dar energia. Deixa, ele fica satisfeito, vai embora, o Zé Roberto vai começar a jogar, porque vai livrar a vaga para ele, e a gente vai dar conta do recado. Aí ele falou, meu Deus do céu. Eles não acreditavam que o Zé, porque não pode, não é. Futebol não é assim, pode jogar, jogador e coloca. Pode até render, mas não melhor. Se você tiver cada peça no seu lugar e elas organizadas, funcionando bem, todo mundo remando para o mesmo lado, aí o barco anda, senão não. E naquela campanha tem muitos jogos, acho, marcantes, né, pra torcida do Flamengo. Eu lembro muito de um Flamengo-Curitiba, que você dá um passe absurdo pro Adriano fazer um gol de cobertura, que é surreal. E Gol de falta, né? gol de falta. E, claro, o escanteio que o Pet cobrou, que virou música da galera, né, assim. Teve outros grandes jogos que foram fora, não foram aqui no Maracanã, né? Acho que aquele do Palmeiras. Esse escanteio é uma coisa, vou dizer, sem modestia. Modestia à parte, não tô modesto nada, mas escanteio eu batia pra caralho. Tanto que alguns gols já entraram, né? Os 2 gols do 8 do Hexa gols, você 8 cobrou gols escanteio. Tem alguém olímpicos oficiais, né? que você saiba
Tem alguém que marcou mais gols olímpicos do que você? Tem? Não. E gol de falta, tem tempo que a gente Tem, não gol vê, de né? falta tem. Não, assim, não, eu jogadores sei que bat- tem, mas tem tempo que a gente não vê também, assim, gol de falta. Isso sim. Agora, Que hoje é em muito dia, Tá em hoje em falta, né, dia, hoje em dia. acho que Gol de falta tá em falta. tá em falta. Acho que tá em falta prática um pouco mais, porque eu batia muito bem, mas eu batia todo dia praticava. Uhum. Acho que você tem que praticar, tem que aperfeiçoar. Por quê? Porque chegar aquele momento, você tem que ter concentração, bater a falta e bater falta bem e fazer a diferença, você tem que ter uma concentração e uma força mental. A gente tem que se isolar, você tem que pensar, você tem que ver a posição da bola, da barreira, do goleiro, da distância. Você medir isso. Você imaginar como vai bater a bola. Tudo isso numa fração de segundos. Não é segundos, mas Quando você tá ali no aquele momento que dura 20, 30 Uhum. segundos para posicionamento aberto, autorização, distância de barreira e tudo isso. Você onde vai bater na bola, como vai bater, trajetória dela, onde ela, imagina tudo isso. Então, às vezes você vai lá, tem que bater e tá desfocado, né? Se você tem que ser focado. Agora vem cá, Pet, é verdade que você é o mestre das previsões? Vou te dar 2 exemplos. Por que que eu tô te perguntando isso? 2019, final, Liberta. 2019, Mundial. Foi, né? 2019. Não foi? Flamengo e Liverpool? Então, é verdade que você é o mestre das previsões? Você. Lá Ah, fui, lá fui. Em Lima eu falei, firmei, foi assim. você bateu ali o martelo que seria 2-1. Eu firme, falei que vai de antes, no dia, no almoço que a gente fez lá com uma delegação do Flamengo, presente, todo mundo. Falei no programa, né? Quando entrei participação minha lá no seleção com o André Rizek, que estava aqui no Rio. Mas o mais tudo era quando eu estava no telhado do estádio, de lá, na cobertura do estádio, dentro do jogo. E esteve lá, produtor comigo, né? Ivan, eu falei, Ivan, pede pessoa quando vamos descer. Tem que entrar no gramado. Porque era combinado, se o Flamengo ganha, que os Júnior vamos lá embaixo, né? Aí o Flamengo tá perdendo. Vamos lá, 1 a 0. liga lá para baixo. Aí ele ligava, Pet tá aqui, mas não, peraí, só se ganhar, mas tá perdendo. Vamos descer, Ivan. Vamos atrasar, vai dar 0. O Flamengo vai virar esse jogo. Insistindo, vamos descer. E aí falei, vamos descer. Não tem, vamos descer que já vai. 43 vai fazer. Chegamos lá. Cheguei na cabine, onde do lado de transmissão do Globo, onde estava a chefia. Entrei lá. Já tá pronto pra gente entrar. Para, Pet. Para o quê? Agora vai fazer o gol 43. Vai começar a virada. Foi histórico isso, cara. Gabi faz 43. Aí, já tá preparado tudo. Não, mas vai dar prorrogação. Prorrogação nada. Prepare que senão a gente vai atrasar. E quando fez o segundo, aí falou, você é subnormal. Guru. Eu sou. Guru. Aí correria para descer, arrumar um E carinho. você já estava avisando lá atrás. Eu visei. Deixou pra cima da hora. Mas conseguimos chegar atrasados no lado da direita, aí Gabigol, depois todo mundo foi lá. Inclusive, saiu aquela foto muito bonita, histórica, com Júnior, Gabi Aquela e eu. imagem é demais. Você acha. Vem cá, você quer só uma pergunta? E Só Qatar em Doha não deu certo. um minutinho só. Aqui estão perguntando se você quer uma cervejinha? Não, ainda não. Ainda não, gente, ainda não. Mas aqui, o Gabigol que fez o gol. Você acha que essa geração do Gabigol pode ser considerada a maior depois da era Zico? Enquanto está em atividade, eu não faço comparações de ninguém com ninguém. Só depois Com que o para. passado, só quando passar. Só quando passar. Tu acha que o Arrascaeta merecia mais a 10 do que o Gabigol ou o Gabigol é justa a camisa 10 para ele? Não entendi? Você acha que o Arrascaeta merecia a camisa 10 ou é justa? Então você É está me justo. dando uma informação nova.
Eu estava de férias, né? Ah, tá. Então Cheguei, tá, eu te cheguei da falo. praia agora. No último jogo aqui do Brasileirão, o Diego fez toda a homenagem de tirar na Ah, camisa aqui não, no eu vi gramado isso. e entregou pro Gabigol a camisa 10. Aí eu vi isso. Isso aí eu vi. Então, Então vai você anunciar? acha. Tá bem É, entregue, é 10 pro é. Gabi. Ou você acha que o Arrascaeta merecia? Então, vamos Mais lá. do que o Gabi. Vamos. Seguinte, né? O estilo do jogador, camisa 10 tinha que ir pro De Arrascaeta. Ele que é o jogador para vestir a camisa 10. Ele joga como camisa 10. Ele joga como parecido com o que jogava aí o Zico. Claro, cada um tem sua particular, suas diferenças, mas digamos, Gabigol é mais atacante. Mas camisa 10 tem um peso. Tem um peso. 2009 o 10 foi o É um Adriano, né? peso. Também era atacante. É um peso. Então, não é fácil vestir camisa 10 do Flamengo. Eu descobri isso quando cheguei. Eu cheguei, claro, sempre vesti camisa 10, claro. Cheguei aqui, o Zico, meu ídolo, só que eu não sabia na época, em 2000, quando eu cheguei, o tamanho da importância do Zico no Flamengo. Quando eu descobri, eu falei, meu Deus, eu só pensava para não sujar essa camisa. Para honrar essa camisa. Eu consegui honrar. Aí diz, lembra o Zico. Ainda bem, mas consegui honrar, não sujar. Então, é complicado vestir camisa 10. Então, se eu fosse o... Tá bem entregue? Se eu fosse o Gabi tá fazendo muitos gols, né? Complicação à parte para vestir camisa 10. Mais a responsabilidade ainda. E não só para jogar bem. Representar, que representa o Flamengo. Então, se você me pergunta que para quem deveria vestir, acho que é De Arrascaeta, mas eu acho que talvez ele não quer. Não quer ser respeitado, não quer ser fardo. É difícil, Carregar. Com 14, que está muito boa, que é do Cruyff, né? Que também é mas não é no Flamengo, né? Não tem responsabilidade de nenhum e está jogando muito bem. Claro que o Gabi está jogando bem, está sendo muito importante pro Flamengo. Ele mudou totalmente assim a cara do jogo na final ali da Copa do Brasil, né? Nos pênaltis, na disputa dos pênaltis. Eu acho que ele mudou quando ele bateu o pênalti e ele vibrou e ele, sabe, incendiou a torcida. Eu acho que ele mudou completamente ali a postura do que aparentemente já não estava muito bom para o Flamengo, porque Corinthians começou fazendo, o Felipe Luiz perdeu e aí estava naquela tensão já. Acredito que, não sei, né? Flamenguista, a gente tem muita fé, muita esperança, mas deu um medinho ali de perder pro Corinthians. E ali, quando ele bateu e ele teve aquela ação, aquela atitude de vibrar, de chamar a torcida, eu acho que ele mudou completamente. Porque você, quando bate o quinto pênalti para empatar, é diferente responsabilidade do que você quando bate para ganhar. Então, eu sou particular de que quem bata, quem é o melhor batedor do pênalti, os melhores baterem no início. Tá? Sim, mas é importante o quinto também. Todos são importantes. Todos, mas a pressão aumenta. Então, se você colocar a pressão no início, para o adversário é melhor. Porque todos, independente de numerologia, né? Digamos, de sequência de batida. Então eu sou a favor disso. Quando o Gabi bateu, importante era. Claro, mas aí você está dizendo, pô, o Gabi bate muito bem. Um dos melhores batedores do pênalti no Brasil, ou no futebol, como quiser. Mas Tevez recentemente errou o pênalti, né? Então por isso toda essa vibração, e precisava uma vibração. Porque Flamengo, no segundo tempo, não existia no jogo. Muito mal. Aí chegou o pênalti, aí você estava preocupado, todo mundo. Aí você vê Felipe errar o pênalti. Aí, meu Deus. O negócio pode ser que dê ruim. Então, acho que aquela reação foi confirmação, porque se ele perde, o Flamengo perde o jogo. E o quinto pênalti. E aí você entra na batida na sequência, né? E mata-mata dos pênaltis, que chama. Mata realmente, né? Mas realmente
essa vibração, né, era muito importante. Para incentivar, para tudo. Também reação, porque todo mundo cobra que o Gabi tem que bater o primeiro, que o melhor, né? Mas aí eu gosto de bater o quinto porque eu também gostava de bater quinto quando eu era mais novo. Porque eu quero decidir, ser o cara do jogo. Mas quando você passa de certa idade, você passa a entender o outro lado. Então o Gabigol é ainda novo, 25 anos, ainda é criança. E ele, quando chegar à idade mais experiente, ele vai saber a importância e vai começar a bater primeiro. Acredito nisso, como eu fiz também. Então, são idades diferentes. Beth, você falou de 2019 e como que é essa transição pro lado de lá, né? Assim, de comentar, de estar na imprensa de certa forma. Como é que foi essa transição para você e a experiência, assim? Bom, eu sempre tinha facilidade de falar e intimidade com o microfone e com as câmeras. Às vezes porque não tenho papo na língua, porque sei lá, né? Tem algumas Tem- boas aqui, né? Tem... Tem Tem o alguns modo perfis sutil aí que dele, né? ajudam. Não sou tímido, né? Sutileza transborda. Exatamente. E aí, não, foi bem. Aos poucos você se adapta, entra no ritmo, né? Entra no treinamento, mas tranquilo. Gostou? Curtiu? Gostei muito, gostei muito, gostei muito. Vamos falar sobre Copa do Mundo? Fechar? É. Bora. Assim, Sobre né? a Copa do Mundo é sobre a Copa do Mundo. Copa do Mundo, Brasil serve a Copa Mas do isso não é Mundo. Copa do Mundo, isso é um jogo no Copa do Mundo. Mas tudo Copa bem, do vai lá, Mundo. vai lá. Você acha que o Tite errou ao não convocar o Gabigol? Ele vai fazer falta? Olha, pergunta errou. Não posso julgar se isso é erro ou acerto. Podemos, aliás, não eu. Acho que ninguém pode dizer isso. Porque não tem como saber disso. Nós podemos falar se ele poderia. Se ele deveria ter convocado o Gabigol, isso posso dizer. Na minha opinião, deveria. Se eu convocaria o Gabigol, eu sim convocaria. Agora, o Tite não convocou? Não convocou. Ele tem escolhas. Então, você me pergunta, eu quero beber cerveja? Agora não. Talvez prefiro vinho. Mas não, cerveja está calor. Não, vinho porque tem também branco, rosé. Que prefere o quê? Não digo qual uva. Ele fez uma escolha. E aí, minha seria diferente? Poderia. Mas isso não quer dizer que eu estou certo ou que Tite está errado. Então, um erro, não podemos dizer que é um erro. Mas é uma surpresa para mim, sim. Ele não ter ido para a Copa. Não ter sido convocado, Eu no esperava caso. que ele ia ser convocado. Eu esperava que ele ter sido, ele merecia ser convocado. Agora, técnico lá que decide. E opta para quê? Sabe como vai jogar, sabe se no posicionamento como ele quer, qual que ele vê, se tem jogadores lá suficiente, tem outras características que ele preferia, não tem vaga para todo mundo. Com 23 eu ia entender, com 26 já acho que ele deveria estar. E aí, acho que o Brasil, todo mundo tem aquela expectativa sempre, né, de ser campeão e tudo. Mas como que você está vendo a seleção da Sérvia? Você vai para lá representar o país também na Copa, né? Como você está vendo a seleção? Tem nomes de muito talento, né? Tem o Vlahovic, que até falou sobre você esses dias, né? Lenda. Falou que o Rambo é a lenda e tudo. Como que você vê a seleção da Sérvia para essa Copa? Então, vejo muito bem, mas muito bem. Há 4 anos depois, né, porque a ironia, né, que de novo se enfrenta no grupo, o Brasil serve inclusive a Suíça, né, só o Costa Rica tá de fora para entrar o Camarões. Camarões, né. Mas essa Sérvia comparada com aquela Sérvia 4 anos atrás é muito mais forte do que o Brasil, que o Suíça, que outras seleções. Algumas seleções melhoraram, outras estão no mesmo nível e outras perderam um pouco, né,
A força. O Sérvia ganhou muito desses 4 anos. Em quê? Ganhou na experiência de jogadores, amadurecimento. Agora estão no melhor momento. São protagonistas, muitos jogadores que são protagonistas dentro dos seus times. Tem um técnico que foi um baita estrela como jogador da Iugoslávia, de história da Iugoslávia. E que o técnico há muitos anos, diferente de que nós tivemos o técnico inexperiente na Copa do Mundo em Rússia, que primeira vez dirigiu um time profissional. E era a seleção da Rússia. É complicado. Agora você tem um cara que é como o jogador melhor de todos eles, que estão na seleção. E ele técnico há muitos anos, vitorioso, né? Experiência e tem respeito em todos os sentidos. E isso significa muito. E agora juntando com os jogadores que você está falando, o Vlahovic que jogou muito, né? Florentino foi para o Juventus, tá? Faz muito gol, né? Muitos gols, jovem, baita atacante. Mas temos outro centroavante, Mitrovic, que joga na Inglaterra no Fulham. O ano passado, nem mais nem menos, 45 gols no ano na Inglaterra. Artilheiro, maior artilheiro da Inglaterra no ano. Aí você tem o Kostic, que está jogando no Juventus com o Vlahovic, pelo lado esquerdo, na frente do Alessandro, né? Aí você tem Milinkovic-Savic, Sergei Milinkovic-Savic do Lazio, que o ano passado, excelente, faz gol, mas tem maior assistente. Você tem o Tadic, Dusan Tadic, que é o capitão do Ajax, camisa 10, bom. Então, você tem muitos jogadores que estão em forma agora. Tem jogadores que compõem. Zaga joga com 3 zagueiros na zaga, então joga com 3 atrás. São jogadores rápidos, experientes, então encaixou muito bem. Então não é por acaso que classificou para essa Copa do Mundo, nas eliminatórias, inclusive ganhando do Portugal no último minuto do jogo, né, nos acréscimos. Mas vai ser muito. Estou esperando Sérvia muito diferente do que 4 anos atrás, não tinha nenhuma esperança. E agora, se você vê esses jogadores que são todos melhores jogadores dos seus times, protagonistas. E isso é importante para uma seleção, para que possa andar. E quando está encaixada, com um técnico experiente, que é um conhecedor de futebol, acho que agora a Sérvia tem chance de fazer alguma coisa. Quando digo fazer uma coisa, então, para mim, tem que passar na fase de grupo obrigatório e depois, oitavas, dependendo do rival, pode ser outra vez Portugal, dependendo, pode chegar nas quartas e para mim seria isso uma coisa real da Sérvia. Sim. Quartas final. Você, como mestre das previsões, como já deixamos aqui comprovado, Brasil e Sérvia estreia. Palpite. Acho que vai ser um jogo muito complicado. Resultado difícil de prever. Não vai apostar no empate não, né? Não, eu acho que eu apostei com o Zico, né? 2-1. 2-1 para quem? A Sérvia, ele falou 2-1 para Brasil. o Brasil. E falamos quem perde leva para o jantar. E se for empate, o dono do restaurante paga o jantar. Então tá bom, né? É justo. Agora, deixa eu te falar. Ah, porque o dono do restaurante, né, tava lá presente. Sim. Tava lá, o Marcelo tava lá. Eu falei, mas quando ele tá virou eu digo, sim, você vai pagar se empatar. Aí tá combinado, né? Aí tá combinado. Então tu tá apostando 2-1 Sérvia porque você apostou com o Zico, é isso? Só porque apostei com o Zico, né? Mas aí vai ser muito complicado. E por que digo isso? mais Deve estar estreia, muito né? bem. Porque Brasil, tradicionalmente, joga mal na estreia. Sim. Desde 1970, que eu não vi, não estava nascido, mas depois vi, falam que o único que joga não joga bem nas estreias. Não joga bem. Independente do resultado. O resultado pode vir porque o Brasil tem camisa, força e tudo isso. Então, o resultado vem. Mas se jogar mal contra a Sérvia, pode ser surpreendido. Sim. Agora, se jogar bem, vai ganhar, porque é melhor time brasileiro, isso não tem dúvida. Mas se jogar mal, Sérvia é um time que não tem medo.
que vai encarar. Agora, deixa eu te falar, subiu a plaquinha dos acréscimos, né? Isso significa que a gente está na reta final. E aqui, nos acréscimos, a gente tem o costume de fazer um quadro, né? Tipo bate-bola. Tem costume. É. É primeiro Mas a gente estreando do programa tem costume. já tô acostumando a falar isso, é que a gente tem o costume, entendeu? Já tô acostumando, já tô incluindo aqui no meu vocabulário do nosso podcast. Então, temos o costume, ou vamos passar a ter o costume de fazer um quadrinho. É tipo o bate-bola. Bate-bola. Bate E aí, a quantidade de minutos de acréscimos é a quantidade de perguntas que a gente vai fazer. Tipo, é bate-bola. Quantas perguntas? São 5. São, São 5 minutos de acréscimo. Então 5 minutos para responder 5 perguntas, tá bom. Não, é tipo isso. É tipo isso. É tipo isso, mas é um ou outro. Vamos lá. Vamos lá, bate-bola então. Gol de falta ou gol olímpico? O quê? Escolhe um dos Que- dois. que- Ah, que é eu mais prefiro. legal? Isso, é. Qual que você prefere? Suas preferências. Gol olímpico. Edilson ou Adriano? Adriano, para jogar, né? Sim, sim. Isso. Adriano, 2001 ou 2009? 2009. Foda-se os pênaltis, foda-se o pênalti ou os babacas me pintaram? F pênalti. Ai, olha só, eu que fui errada. Põe um pi aqui nesse negócio, gente. Pessoal, Coloca um pi aqui, ó. Esse vídeo da entrevista. nada, deixa ela ser aí. E para terminar, Salvador ou Rio? É Rio. Rio? É Eu Rio. tenho uma outra que veio aqui na minha cabeça. A comemoração de 2001 que você caiu no chão assim, ou a cambalhota de 2009? Porque a cambalhota no escanteio é... Olha aí, mesmo com dor nas costas de uma semana, 2001, aquela comemoração. Porque aquela comemoração, além de eu fiquei uma semana com dor nas costas, quase fui sufocado aí. A galera pulou em cima, eu fiquei sem respirar, digo, meu Deus, vou morrer aqui. Aí veio o filme na cabeça, igual o gladiador, sabe? Tava começando a ver a luz assim no fio do Daí nada, e não levantava, começar e graças a Deus alguém começou a puxar o outro, aliviou. Sabe, igual aquele que você mergulha na piscina e vai até o final, chega, não chega e cheguei. Digo, meu Deus. Quase que Já foi. imaginou? Deus me livre, não, nem brinca. Não, ainda bem, imagina se acontecer uma coisa e eu desmaiar, perder e vem alguém babaca fazer respiração boca a boca. Eu, Quem você queria que fizesse, então? Ninguém. Ah, Pet, muito obrigada por participar com a gente desse nosso primeiro episódio de podcast Qual é a Maraca? Agradecemos a tua presença, a gente sabe da importância, né, da tua contribuição para o futebol brasileiro, que não foi pouca coisa, e mérito aqui, você é um ídolo realmente rubro-negro. eu que agradeço e como de costume, De como de costume, agora sim. mas dizer não, é Maraca realmente estou em casa. Aqui esse estádio decidiu, não sei porquê, talvez porque eu joguei um pouco no Maracanã lá na Sérvia, me acolheu, abraçou e sempre me passou energia positiva. E aquela coisa, se eu fiz muito mal em algum jogo no Maracanã, desafio alguém a achar e mandar para mim, mas acho que Olha. 90% do jogo, não passa de 10%, aposto aqui. Mas Aposta um jantar? aposto um jantar que E o tu dono paga? vai. Não, se for empate, o dono paga. Mas aqui realmente teve momentos maravilhosos, marcantes. Não só os gols olímpicos, de falta, o título, torcida cantando de parabéns, grandes vitórias, né? Momento de coroar minha carreira, né? Com aquele deixar os pés no hall do Fama aqui do Maracanã, que foi também. Tem muita coisa bacana aqui. Então, é minha casa e agradeço ter me chamado para fazer parte, né, dessa temporada que vai fazer o Agora foi aberta a temporada. Gol no Maraca, né? É isso. Qual é a Maraca? Foi? Como é o nome do programa? Qual é a Maraca? Qual é Maraca? Isso, qual é a Bem Maraca? carioca, que nem você. Bem carioquês. Agora eu quero agradecer também, né, a Santa Forneria. Muito obrigada aqui pelos quitutes. Amamos, adoramos e aguardamos por mais quitutes nas próximas vezes. Por favor, não nos abandonem. E é isso, né? Agora, rola cervejinha? É o quê?
Ah, Santa Forneria fica aqui, gente, no Maracanã, no Boulevard Maracanã. Então, por favor, sejam todos bem-vindos. Com certeza serão bem atendidos. A comida é de primeira qualidade. Vai por mim. Já comi lá. Cervejinha? Pra encerrar? Só ele, tá? Não, não. Não? Sem vontade, não me acha. Isso. Obrigada, Beth. Valeu, Débora. Thiago, um abraço para todo mundo. Maracanã! Qual é a maraca? Qual é maraca?